tema adiante é carro roubado, a composição do custo do veículo. Eu não tenho carro, não sei dirigir, então eu não me interesso grandemente por eles, exceto pela grande obra de engenharia. É uma coisa formidável, muito maravilhosa, especialmente os carros mais bem elaborados, Bentley, Rolls-Royce, BMW, Mercedes, os carros muito caros, Jaguar, Ferrari, aqueles carros de 3 milhões, mas mesmo os mais baratos são fantásticos enquanto obra de engenharia, enquanto obra representativa da evolução humana. Agora, enquanto meio de transporte, o carro deixa muito a desejar. Escrevi numerosos artigos contra ele, por exemplo, 100 cavalos conduzindo um, 100 cavalos aí, 100 cavalos vapor, né? Conduzindo um, que é o ser humano. Então, um carro, em princípio, quando é tirado da loja, ele começa a desvalorizar. E num ano ele perdeu 15% do valor. Então, a pessoa, para se manter de posse de um carro novo, gasta logo de início 15% do valor. Se ele comprar um carro de, vamos colocar 100 mil, porque é fácil fazer as contas. Então, no ano seguinte, para comprar o carro de 100 mil, tem que colocar 15 mil. Aquele primeiro carro já desvalorizou 100 mil só no final de um ano. É exponencial, né? Então, é 1 sobre x elevado a n. E x aí é 0,85. Então pode ser direto, né? Já que eu coloquei 0,85, então y igual a x elevado a n, x igual a 0,85, porque sucessivamente vai perdendo 15% do valor, ao final de alguns anos cai em 10%. A pessoa perde 15% de desvalorização, de depreciação. Depois, ao tirar da loja, a pessoa tem que pagar, conforme os estados, 2 a 3% de IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. 2 a 3%. Então já são 17 a 18%. E daí tem seguro, que seria, digamos, mais 5%. Então, 22 a 23%. Aí tem que lembrar que eu nunca tive condição de fazer média de consumo. Quem está nesse setor vai poder fazer muito melhor. Eu acho que deveria ser feito um livro avaliando todos esses elementos que apareceram jocosamente na internet, e eu mesmo avaliei, mas como eu disse, eu não tenho intimidade com o veículo. Aí, se o consumo for de 100 km por dia, é só fazer as contas, né? 100 km por dia vezes 100 vezes 365.
dividido por 10, que seria o consumo, né? 3.650 vezes 2,5, que seria o preço do combustível. Seriam uns 10 mil reais por ano. Então 10 mil, se for um veículo de 30 mil, que é popular, né? Um pouco mais popular, é por aí, sei lá. Seria um terço. E se for esse de 100, é 10%. 10% do valor. Nós estávamos em 22 a 23, agora nós estamos em 32 a 33. Aí tem limpar o carro por dentro e por fora, né? Tem lubrificação, tem reposição de peças, que em um ano, se a pessoa for trocar todo ano, obviamente a chance de haver necessidade de oficina é mínima, mas mesmo assim pode acontecer. E aí tem tudo isso, né? Limpeza interna e externa, que é cobrada junto, e tem estacionamento. Então podemos colocar aí mais só para fazer a chamada conta fechada, que não tem nada de fechado, apenas tem zero, né? 40%. Então a pessoa gasta 40% do valor do veículo por ano. 30% a 40%. Um ano. Sem falar que mesmo por seguro ela fica sempre apreensiva de o carro ser roubado. Eu imagino que uma das maiores desolações na vida de uma pessoa deva ser chegar no estacionamento e não encontrar o carro, ou na lateral da rua, e o carro não está lá, como já apareceu em propaganda de seguro, justamente. E existe essa quantidade enorme de veículos roubados, e então a gente pode pensar que é 30% a 40%, sem falar nos tributos, que os tributos daquele 100% nós tomamos, 100 mil, né? Deve corresponder a 30% ou 40%. Então a pessoa já começa o carro, a usar o carro com 30% ou 40% de tributos. E no final de um ano ela tem que pagar mais 30% a 40% para ter aquele carro. Realmente é uma coisa espantosa. Eu acho que o pessoal deveria fazer as contas, os ecólogos deveriam fazer as contas sobre os danos que o carro ocasiona à nossa civilização. É claro que beneficia as pessoas se distanciam umas das outras, e as pessoas que estão num carro, elas estão num ônibus que só tem uma, duas ou três ou quatro pessoas. Ao passo que nós que usamos os ônibus, estamos num automóvel que tem 40, 50, 70 pessoas, 80 pessoas. Então são visões muito distintas e separatistas, né? Sem dúvida nenhuma. Todas as coisas a respeito do veículo, dos automóveis, deveriam ser analisadas. A composição do custo do veículo é tal que o veículo é um carro roubado. As pessoas estão sendo roubadas ao comprar carro. Esse exclusivismo, esse distanciamento, elas estão comprando um carro que está sendo roubado. Todo ano elas pagam 40% do veículo para poder ter aquele privilégio, em vez de enfrentar os governos e exigir transporte coletivo adequado.
Então, ao se isolar, as pessoas não colocam o peso delas nos transportes coletivos e sujeitam aqueles que usam veículos coletivos, eu e outros, ao uso de transporte impróprio, superlotado, que atrasa as viagens, que faz todo tipo de motoristas, fazem todo tipo de barbeiragem, fazem todo tipo de... A gente fica chacoalhando dentro dos ônibus. Então as pessoas que têm automóvel se condenam a esse gasto suntuário, condenam a gente a usar veículos inadequados e elas não podem usar coisas mais em conta, não podem poupar aqueles... você deve pensar que primeiro pagou 40 mil, 30, 40 mil para ter o carro, transferiu ao governo. Se você não comprasse carro, não teria transferido aqueles 30, 40 mil. E depois paga por ano 30, 40 mil. Então, o carro inicialmente custa aqueles 30, 40 mil e por ano custa 30, 40 mil. Porque a pessoa não tem coragem de enfrentar os governos e dizer que tem que ter transporte público suficiente. Então, o distanciamento humano leva a essa situação geral, que as pessoas estão sendo roubadas pelo governo inicialmente e ano após ano por essa situação aí.